Esdras, capítulo 9, nós temos nos nossos cultos lido e refletido sobre a mensagem bíblica, conforme registrada no livro de Esdras. Temos avançado desde o capítulo 1 e nos aproximamos do fim hoje, o penúltimo capítulo, capítulo de número 9, e nós leremos o texto e vamos refletir sobre a seguinte indagação: você tem noção de quão sério é essa indagação? Você tem noção de quão sério é? Acompanhe silenciosamente a leitura da palavra de Deus em sua Bíblia. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues. Nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um pouco de segurança em Judá e em Jerusalém.
Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Por isso não dareis as vossas filhas a seus filhos, e as suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste um restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu, assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante, nem alguém que escapasse? Ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Senhor, que a sua palavra, que já foi lida, Pai, e que será explicada, venha trazer à tona no nosso coração a noção da seriedade de viver na tua presença e de fazer a sua vontade. Assim nós pedimos ao Senhor, Pai, a começar da criança com menos idade até a pessoa mais experimentada, que possamos entender, ó Deus, que é uma grande bênção conhecer o Senhor, mas uma grande responsabilidade também. Em nome de Jesus. Amém. Você tem noção de quão sério é o acidente com o elemento químico Césio 137, ocorrido em Goiânia, em 1987, é considerado o maior acidente radiológico do mundo. O Césio 137 foi retirado de um aparelho radiológico abandonado e vendido a um ferro velho. A partir daí, seu brilho azul fez com que ele se tornasse atração para diversos moradores da cidade, que não tiveram noção de início de quão sério era aquilo. Uma garotinha, por exemplo, na hora do almoço, brincando com uma daquelas pedrinhas azuis do tamanho de um grão de arroz, que esfarelava facilmente ao toque, depois de algumas semanas, estava sendo sepultada. 4 pessoas morreram nas semanas seguintes, decorrência direta da radiação. Estima-se que nos anos que
sucederam, cerca de 100 de pessoas também tenham morrido devido a efeitos desta mesma radiação, e que centenas e centenas de outras pessoas tenham sofrido com mais ou menos, maior ou menor seriedade, consequências da radiação por esse elemento químico. Algo que de início parecia tão belo e sobrenatural até, mas que era tão perigoso. O texto de hoje fala sobre uma questão muito grave, e faremos bem se considerarmos quão séria ela é. Eu quero começar então ressaltando a seriedade da questão, nos 2 primeiros versículos. A seriedade da questão. O texto começa da seguinte forma: acabadas, pois, estas coisas. Que coisas? A que o texto bíblico se refere? A chegada a Jerusalém com suas incumbências, como vimos no final do capítulo. Se você observar o capítulo anterior, o capítulo 8, versículo de número 36, que narra a chegada de Esdras, com cerca de 5.000 hebreus, de volta à terra da promessa, o texto diz assim: então deram as ordens aos reis e aos seus sátrapas, e aos governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Então, acabadas estas coisas, quais coisas? A chegada a Jerusalém, o tornar conhecido a liderança que reinava ali, naquela região do Império Persa, a decisão de Artaxerxes. Então Esdras viajou, espalhando a notícia, entregando o documento a essas lideranças, e o tempo foi passando. E depois então desta obra, ele retorna a Jerusalém. Acabadas, pois, estas coisas. Mas eu presumo que algo já havia começado. E gostaria que você fosse comigo para o capítulo 10. O capítulo de número 10, no versículo de número 9, o texto vai dizer assim: então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do mês 9, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. Esse texto aqui, irmãos, é a continuidade do capítulo 9, é ato contínuo. As coisas estão acontecendo. O que eu quero ressaltar aqui é a data. O texto diz que eles estavam vivendo o 9º mês, no dia 20. Eles haviam saído da terra da Babilônia, ou do Império Persa. Eles haviam saído lá da sede no 1º dia do 4º mês. E haviam chegado em Jerusalém no 1º dia do 5º mês. E agora era o 20º dia do 9º mês. Então, eles haviam chegado, havia 4 meses e 20 dias. Esdras já havia circulado, entregando as deliberações imperiais, e eu creio que ele já havia começado aquilo para o quê?
ele havia se disposto a ir para Jerusalém. O texto diz que ele havia disposto o coração a buscar a lei do Senhor, a cumprir a lei do Senhor e a ensinar a lei do Senhor. Eu creio que ele já havia começado a ensinar em Jerusalém a lei do Senhor. Gostaria que os irmãos fossem um pouquinho adiante, para Neemias. Nós estamos, irmãos, dando esse contexto e essas informações históricas para a gente poder entender o que estava por trás aqui, o que levou ao episódio, o que aconteceu para que a situação fosse como foi. Aqui em Neemias capítulo 8, é um outro momento, parecido, mas um outro momento, anos seguintes. Não era a mesma situação. Agora, Neemias já estava em Jerusalém também, juntamente com Esdras. Vamos ver o que é que acontece aqui no capítulo 8, em alguns versículos. Vejam, no versículo de número 2, o texto começa da seguinte forma: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Vá para o versículo de número 8. Leram no livro da lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Eu queria que você lesse comigo o final do versículo 9 de Neemias 8. Vamos ler juntos? Porque todo o povo chorava. Todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. É a palavra de Deus, usada pelo Espírito de Deus, que produz quebrantamento, contrição, arrependimento e avivamento. E quando eu digo avivamento, é um retorno de coração, de alma ao Senhor. Agora volte para Esdras, por favor, no capítulo de número 9, o texto que nós lemos, estamos considerando, diz: acabadas, pois, estas coisas, a entrega das decisões imperiais, e eu creio que Esdras já havia começado a ler as escrituras diante do povo, e o povo estava sendo tocado por Deus. Assim como lá na frente, no livro de Neemias, o povo chorando e pranteando, consumido pela convicção de culpa, foi até Esdras. Veja a continuação do versículo 1. Vieram ter comigo os príncipes, os líderes ali, aqueles que estavam sobre o governo civil, o governo religioso, aqueles que estavam na direção do povo.
veio ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios, amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e os magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Até nós mesmos, nós transgredimos contra o Senhor. Nós transgredimos contra o Senhor. O que é que Esdras, levando adiante o raciocínio que eu tenho passado para os irmãos, que Esdras já havia começado este trabalho de doutrinação, de leitura e explicação da palavra, o que é que Esdras deve ter lido para aquele povo, dentro da lei do Senhor? Eu penso que Esdras tenha lido, por exemplo, textos como Êxodo 34. E eu peço a você que abra, por favor, a sua Bíblia, no livro de Êxodo, o segundo livro das Escrituras, deixando o livro de Esdras marcado. Êxodo, capítulo de número 34. A partir do versículo de número 11. Êxodo 34, a partir do versículo 11 até o versículo de número 16. Eu farei a leitura, peço a você que preste atenção. O texto diz: guarda o que eu te ordeno hoje, eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele, para que não façais aliança com os moradores da terra. Não suceda que em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. É possível que Esdras tenha lido diante do povo textos como esse. E eu quero citar apenas mais um texto. Se você passar por Êxodo, Levítico, Deuteronômio, por favor, Deuteronômio, capítulo de número 7. Deuteronômio, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 1. Veja o que diz o texto bíblico. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu,
e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Pois assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Irmãos, Esdras deve ter lido textos semelhantes a estes, entre outros. E é a palavra de Deus, usada pelo Espírito Santo, que produz avivamento. E eu creio que Deus levou aquele povo a um arrependimento, uma tristeza, que produziu arrependimento para salvação, para mudança de vida. Você tem noção de quão sério é? O que é que estava em jogo? Percebam a continuação do texto, quando nós olhamos no versículo no início do versículo 2, quando o texto diz: e assim, percebam aí, na segunda linha do versículo 2, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. O que é que o texto está querendo dizer aqui, irmãos? Quando fala que a linhagem santa se misturou com os povos destas terras. Nós vimos na semana passada, dentro do capítulo que foi exposto, que havia entre os que retornaram um descendente de Davi. E a palavra de Deus fala que o Messias seria descendente de Davi. O Messias seria filho de Abraão, filho de Davi. O Senhor Jesus Cristo. Essa é a linhagem santa. A linhagem que traria à existência o Filho de Deus encarnado. E Esdras então diz o seguinte: olha, a linhagem santa se misturou com a descendência da serpente. A linhagem santa se misturou com os povos desta terra. Era muito sério, o tronco genealógico do qual o Messias viria. Irmãos, o povo de Deus tem um propósito maior do que sua própria história particular. Eu gostaria que você guardasse isso na sua mente. Se você é parte do povo de Deus, se você foi chamado para ser parte dos salvos, a sua vida faz parte de um propósito maior do que sua própria história. Você faz parte dos propósitos eternos de Deus. E Deus usa os seus para o estabelecimento desses propósitos. Aqui a questão não é racial, não é discriminatória, não é que não se podia casar com estrangeiros. É uma questão religiosa, é uma questão de fé. Casar-se fora da fé, não fora da raça, fora da fé. A família da aliança deveria ser
preservada. A família da aliança deveria ser preservada. O risco é real, é muito grande, e o Deus que conhece o coração humano diz assim: se vocês fizerem, vocês vão se desviar. Se vocês fizerem desta forma, vocês vão se prostituir. E o Deus que conhece o coração humano diz o seguinte: filho da aliança, filha da aliança, deve constituir família com filho da aliança, com filha da aliança. A linhagem santa com a qual Deus trabalha e traz à tona os seus propósitos não deve ser misturada. Um pouco à frente, irmãos, eu não vou ler o texto para não delongar, mas no livro de Neemias, Neemias vai lidar também, alguns anos depois, com uma reincidência neste mesmo problema. E Neemias vai apresentar a história de Salomão. E vai dizer o seguinte: Salomão era amado por Deus. Salomão foi escolhido por Deus. Salomão fazia parte da linhagem santa, filho de Davi. Mas as mulheres estrangeiras lhe perverteram o coração. E Salomão se prostituiu. Salomão deixou o seu Deus. E viveu grande parte da sua vida madura distante do Senhor. Porque as mulheres estrangeiras lhe roubaram o coração. E ele se corrompeu. A seriedade da questão. A linhagem santa deve ser preservada, porque é através dela que Deus traz à tona os seus propósitos históricos. A história de alguém chamado por Deus é maior do que a própria história particular dessa pessoa. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para propósitos eternos e nos usa para esses propósitos. A reação do homem de Deus. Vamos prosseguir. A reação do homem de Deus. Veja só como Esdras entendeu ser seríssima essa questão. Versículo 3. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto. Ação própria para luto e catástrofes. Quando Jó recebeu a notícia de todas aquelas catástrofes acontecidas na sua família, na sua própria vida, nos seus negócios, a morte dos seus 10 filhos, a falência dos seus negócios, quando Jó recebeu as notícias, o texto bíblico diz o seguinte: ele rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça, lançou cinzas sobre si e lançou-se ao chão. É isso que Esdras faz aqui. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto. E percebam que ele não usou nenhum equipamento aqui. Ele não usou navalha, tesoura. Arranquei os cabelos da cabeça e da barba. Você imagina isso? O desespero daquele homem. Ouvindo essas notícias, entendendo a seriedade daquilo, ele não rapou a sua cabeça, ele arrancou os cabelos da cabeça, da barba.
e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam da palavra do Deus de Israel, aqueles que tremiam. Presta atenção nesse termo, irmãos. Aqueles que tremiam. Aqueles que entendiam quão sério é. Esdras ficou calado, mas a sua atitude silenciosa reverberou muito alto, e aqueles que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro, foram até ele. E o texto diz: eu permanecia sentado atônito, até ao sacrifício da tarde. Assim agiu este homem de Deus. Quero prosseguir. A corporatividade da questão. Vimos a seriedade da questão, a reação do homem de Deus, agora a corporatividade da questão. O que eu quero dizer com isso? Veja, a partir do versículo de número 5, o texto diz que chegou a hora do sacrifício da tarde, ele se levantou de sua humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, se colocou de joelhos, estendeu as mãos para o Senhor seu Deus, e ele começou a sua oração. E ele então se dirigiu a Deus dizendo: meu Deus, estou confuso, envergonhado, para levantar a ti a face. Ele levantou as mãos, possivelmente com a sua fronte curvada. Eu estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus. Aí ele começa então, ele sai da primeira pessoa do singular e vai para a primeira pessoa do plural. E ele diz: porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. E ele continua a sua oração na primeira pessoa do plural. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós, nossos reis, nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia, como hoje se vê. Ele se inclui no pecado, ele se inclui na situação. É isso que eu quero dizer com corporatividade da questão. Nós vimos hoje pela manhã acerca da unidade da aliança. Ao orar, Esdras levanta a questão da unidade da aliança. A unidade da aliança. O pecado do povo era o pecado dele também, pois ele fazia parte do povo. Era o povo de Deus e ele era parte. Nesse sentido, um comentarista afirma da seguinte forma: o Senhor Jesus Cristo não morreu na cruz para me salvar, ele morreu na cruz para salvar um povo. Quando a gente se lembra da ilustração de Acã no Antigo Testamento, nesse mesmo Testamento, a Antiga Aliança, o acontecimento que se deu com Acã, que Acã roubou. O texto está em Josué. Eu quero convidar você a ir comigo rapidamente para o texto. Deixa o texto de Esdras marcado, mas talvez seja interessante a gente olhar aqui alguns versículos por causa de algumas expressões, de algumas palavras que constam em Josué capítulo 7.
Josué capítulo 7, vejam o versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Ponto. Vamos ler junto a parte final. A ira do Senhor se acendeu contra... A ira do Senhor se acendeu contra Acã? Contra quem? Os filhos de Israel. A corporatividade da questão. Um homem pecou. O povo estava em pecado. O povo estava em pecado. Não era o pecado de um homem, era o pecado de um povo. Vejam o versículo de número 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel, o que diz aí, irmãos? Versículo 11, Israel, o povo, Israel pecou, violaram o quê? A minha aliança foi violada. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Está tudo no plural. Está tudo no plural. Foi o povo que fez. Foi o povo que agiu assim. Perceba, meu irmão, a responsabilidade de ser parte do povo de Deus. A responsabilidade de ser parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. É corporativo, não é particular. A vida não é como se quer viver, não é como eu acho. Eu faço parte de um povo agora. É como Deus desse povo quer, é como Deus deste povo orienta, é como Deus deste povo determina. E o que eu faço reflete no povo. O que eu faço é sentido no povo. Nós somos o corpo de Cristo, individualmente, membros uns dos outros. Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. E voltando para Esdras, então, Esdras começa a orar. Era um homem de Deus, era um homem santo. Era um homem que havia disposto o coração a buscar a lei do Senhor, a cumprir a lei do Senhor, a ensinar a lei do Senhor. E agora ele diz: Senhor, eu estou envergonhado, eu nem consigo levantar a cabeça. As nossas iniquidades, as nossas transgressões, o nosso pecado. Ele se incluía. A corporatividade da questão. Você entende o quão sério é? Eu quero chegar então ao final do texto, ressaltando mais um ponto: o desprezo da graça e da misericórdia divinas por parte do povo. O desprezo da graça e da misericórdia divinas por parte do povo. Vejam a partir então do versículo de número 8. O texto diz: agora por breve tempo se nos manifestou o que, irmãos? A graça da parte do Senhor. Não é que a gente merecia, não. O que a gente merecia era o cativeiro mesmo. Era estar na Babilônia, era estar debaixo do jugo de outros senhores, padecendo em terra estranha. Mas agora, por breve tempo, se nos manifestou a graça da parte do Senhor. Estamos retornando, tem poucas décadas, 8 décadas, desde o decreto de Ciro, no capítulo 1, passando pelos imperadores como nós já vimos. Vimos Dario, agora Artaxerxes. Por pouco tempo se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para alumiar os nossos olhos, ó nosso Deus, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Ele continua dizendo que somos servos, é isso que somos, mas o Senhor não nos desamparou.
estendeu sobre nós a sua misericórdia. Versículo 9, misericórdia. Graça, versículo 8, misericórdia, versículo 9. E achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar suas ruínas, para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora o que é que a gente vai dizer? O que é que a gente vai dizer? Nós não nos importamos com isso. Nós deixamos de novo os teus mandamentos. Desprezamos tua graça e tua misericórdia. Essa leitura. Nós estamos desprezando o que o Senhor nos fez, a tua graça e a tua misericórdia. Estamos desprezando. Irmãos, isso é muito sério. Você tem noção de quão sério é? Você tem noção de quão sério é? Alguém que faz parte do povo de Deus, simplesmente viver a vida como acha que deve viver e deixar os mandamentos do Senhor. E no versículo 11 ele cita novamente a questão aqui da mistura dos casamentos que haviam sido condenados pelo Senhor. O versículo 11, o versículo de número 12, nós chegamos no versículo 13, quando o texto diz: depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras, da nossa grande culpa que nos causou o cativeiro, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que nossas ações, do que nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste um restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos? Tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, pecadores nas mãos de um Deus irado? Não te indignarias tu contra nós, até de todo nos consumires? É isso que a gente merece, até não haver restante nem alguém que escape. E ele finaliza então a sua oração no versículo de número 15. Ah, Senhor Deus de Israel, justo és. Se o Senhor quiser nos consumir, o Senhor está certo, o Senhor é justo. Somos os restantes que escaparam, como hoje se vê, eis que estamos diante de Ti na nossa culpa. Ninguém há que possa estar na Tua presença por causa disto. Nós estamos em culpa. É essa a nossa situação. E agora? O que será de nós? O que será de nós? É o que Esdras diz. Se Deus permitir, semana que vem, veremos o desfecho dessa história. Para finalizar, eu gostaria, irmãos, de frisar alguns dos pontos que nós vimos aqui. A seriedade da questão. É muito sério. Você tem noção de quão sério é? É muito sério. Estar em aliança com Deus é muito sério. E precisamos ter cuidado para obedecer os seus mandamentos, andar nos seus caminhos, cumprir as suas leis, aquilo que Ele espera de nós.
No caso específico aqui do texto, a linhagem santa deve ser preservada. Porque Deus tem os seus propósitos e os seus propósitos são historificados através de sua linhagem santa. A reação de Esdras nos mostra isso. Esdras age como que em luto, como que passando por uma grande catástrofe que de fato estava ocorrendo. Nós vimos que o que alguém que faz parte do povo de Deus realiza afeta todo o corpo. Ser parte da igreja é ser parte de uma corporação, de um organismo vivo. E nós vimos acerca de desprezar a graça e a misericórdia de Deus por meio de uma vida de desobediência. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós estamos finalizando, apenas alguns textos para a gente finalizar. A leitura, primeiramente, de Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 26. Aqui o texto é muito sério também, é tudo muito sério. Veja a comparação entre a antiga e a nova aliança. O texto diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, na antiga aliança. De quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, da nova aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Vamos ler o versículo 31, irmãos? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não é à toa que Esdras rasgou suas vestes, seu manto, arrancou os cabelos da cabeça, da barba e se lançou ao chão atônito. Ele tremia diante das palavras de Deus. E esse livro aqui, Hebreus, está na Nova Aliança, está no Novo Testamento, nos mostrando a maior seriedade que se espera daqueles que estão na aliança feita com o preço do sangue do Filho de Deus. Onde está o Evangelho nesta dura mensagem? Onde está o Evangelho no capítulo 9 de Esdras? Está presente? Sim, está. A mensagem só é dura por causa do Evangelho. A linhagem santa precisava ser preservada. O caminho do Senhor Jesus Cristo estava sendo pavimentado. O povo de Deus tinha parte nessa história. Um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade.
Era essa a situação do povo naquela época. O Evangelho estava presente. E hoje, qual que é a leitura que nós podemos fazer da nossa época, do nosso tempo? Hoje, o Senhor Jesus Cristo tem preparado sua igreja para seu retorno. É nesse contexto que devemos enxergar a questão. Se naquela época o povo estava sendo preparado para a vinda do Filho de Deus, agora, o povo está sendo preparado para a segunda vinda do Filho de Deus. E eu encerro então com a leitura, peço a você que abra comigo, de 2 Coríntios, ou 2 Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. E depois um versículo apenas, o versículo do capítulo 11. Segundo aos Coríntios 6, a partir do versículo 14, o texto diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Não nos lembra, irmãos, a leitura do texto de Êxodo 34? Não nos lembra a leitura do texto de Deuteronômio 7? Aqui só não dá nome aos povos, porque não é questão racial, é questão de fé. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Caminhe para o capítulo de número 11. Versículo de número 2. Versículo de número 2. De 2 aos Coríntios 11. Vamos ler juntos, irmãos? Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. Zelo por vós com zelo de Deus. Eu vejo a figura de Esdras aqui, rasgando as vestes, arrancando os cabelos, assentando-se atônito. Zelo por vós com zelo de Deus. É a linhagem santa. É a linhagem santa. Zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, que não se prostitui, que não se mistura, pura, a um só esposo, que é Cristo. Lá na época de Esdras, a preocupação ou o propósito era a primeira vinda do Senhor Jesus. Ele veio. A linhagem santa foi preservada. Ele veio da descendência de Davi, da descendência de Abraão. Hoje o propósito de Deus é que nós, como igreja, preservemos a linhagem santa e, fazendo assim, estaremos nos preparando para a segunda vinda
do Senhor Jesus Cristo, como virgem, pura, para um só esposo, que é Cristo. Você tem noção de quão sério é? Eu o convido a falar com o Deus de Esdras, que é o mesmo ontem, hoje, e o será para todo sempre. Enquanto a igreja permanece em oração, eu convido os nossos irmãos, presbíteros, a virem até a frente, e nós, em ato contínuo, ministraremos a ceia do Senhor. Estaremos louvando ao Senhor pelo preço que foi pago, para que pudéssemos ser parte do seu povo, parte do povo da aliança. Senhor, obrigado, Pai, pela palavra do Senhor que foi lida nesta noite, e nós procuramos fazer como na época de Esdras e Neemias, lê-la dando explicações de modo que ela possa ser entendida. Ajuda-nos, ó Deus, nós suplicamos ao Senhor mais uma vez. Nós não queremos em ocasião alguma, ó Deus, passar opiniões pessoais, nós queremos ser fiéis à sua palavra. Ajuda-nos, pois, ó Deus, a ser o mais fiéis possível à sua palavra. Deus, obrigado porque a questão é tão séria e nós devemos sim temer e tremer. Não devemos temer e tremer diante de outras coisas, ou diante de outras pessoas, ou diante de outras entidades físicas ou espirituais, visíveis ou invisíveis. O Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: olha, eu vou mostrar para vocês quem vocês devem temer. Vocês não devem temer aqueles que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Vocês devem temer aquele que pode lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ajuda-nos, ó Deus, a temer e tremer diante das suas palavras. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em santidade, Pai, entendendo que é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade sermos parte do povo da aliança. Ó Deus, é algo corporativo. Ó Deus, o que nós fazemos interfere no povo, o que nós fazemos interfere no corpo. Ajuda-nos, Senhor, a viver assim, e ajuda-nos, ó Deus, a entender e a lutar para fazer a nossa parte. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos imiscuir, a não nos misturar, não que nós, ó Pai, tenhamos que viver em isolamento, não é isso, mas viver em santidade. Vivendo no mundo, mas não como o mundo vive. Pelo contrário, sendo sal e luz, brilhando, resplandecendo como luzeiros. Andando, ó Deus, ou navegando pelas águas deste mundo, sem que elas estejam dentro do nosso barco. Ajuda-nos, ó Deus, a viver neste mundo, não nos contaminando, não nos corrompendo. Peço que o Senhor abençoe os nossos jovens, aqueles que ainda são solteiros, que estabelecerão família, que essas verdades sejam levadas, ó Deus, em conta e consideradas seriamente. Quando, ó Deus, procurarem constituir família, quando procurarem, ó Deus, gerar descendência,
Ó Deus, que a palavra do Senhor seja levada em conta e obedecida, Pai. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos participar da mesa do Senhor. Diante de nós temos, ó Deus, o pão, ó Deus, algo ordinário tirado da criação do Senhor. Nós temos o cálice também, Senhor, algo tirado da criação do Senhor, mas que aqui, ó Deus, são consagrados para um uso especial. Consagramos o pão, consagramos o cálice, que através deles, ó Deus, de forma espiritual, mas real, o Senhor venha nos alimentar, o Senhor venha nos nutrir, nos dar forças para prosseguirmos, ó Deus, na nossa caminhada, entendendo o que já foi feito, o que tem sido feito e o que será feito, entendendo quem somos, onde estávamos, de onde fomos tirados e para onde estamos indo hoje e aonde chegaremos. Que possamos anunciar a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha, estando preparados, fazendo todo o possível dentro das nossas limitações para viver como virgem pura, adornada, separada, preparada, aguardando a vinda de um só marido, que é Cristo Jesus. E que tenhamos muita alegria, Pai, quando esse dia chegar e estivermos, ó Deus, com vestes nupciais nas bodas do Cordeiro. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.